Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, uma live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você conhece alguns fatos explicados pela ótica da doutrina espírita, acontecimentos acerca do espiritismo, músicas e também indicação de livros. Nosso Papo Espírita de hoje tem como fonte a notícia do site do UOL, que diz o seguinte: tradição de fé. Penitentes saem às ruas antes da Páscoa no sertão nordestino. Nas noites da Quaresma, período para os católicos de reflexão até a Páscoa, é possível notar uma procissão de pessoas vestidas com mantos brancos que cruzam a cidade de Juazeiro, no sertão da Bahia. São as alimentadeiras de alma, grupo de penitentes, na maioria mulheres, que segue a tradição de rezar pelas almas nas ruas da cidade ribeirinha, que fica a 507 quilômetros de Salvador. O grupo se concentra na casa de Josulene Rodrigues Ribeiro, a dona Nenenzinha, e a tradição iniciou em 1901, sempre nas semanas que antecedem a Páscoa. Diz ela que começou com os frades, depois passou para uma senhora até chegar à sua mãe. Elas fazem esse trajeto nas segundas, quartas e sextas-feiras até a Sexta-feira Santa, quando a tradição encerrada é com uma ceia. Interessante, não é? Existem inúmeras tradições em torno da Páscoa. Tem a Malhação de Judas, tem a procissão do Fogaréu. E é interessante a gente procurar compreender mais que existem três Páscoas. A mais antiga de todas é a Páscoa dos judeus, cuja palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, e a celebração que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Historicamente, a comemoração da Páscoa é comemorada no início da primavera e antecede a Páscoa do Cristo. E a primavera no hemisfério norte, e ela corresponde ao outono aqui no hemisfério sul. Na tradição judaica, a festa foi uma ordem direta de Yahvé a Moisés, que transmitiu para o povo hebreu, conforme o relato bíblico descrito no livro do Êxodo 12, capítulo, versículos 21 a 27. A comemoração foi aderida pelos povos cristãos, uma vez que o próprio Jesus era judeu e comemorava a Páscoa com seu significado judaico. Interessante a gente lembrar que na Judéia, na Palestina de antigamente, só existia um templo, que era o Templo de Jerusalém. Nas demais cidades e aldeias havia simplesmente uma sinagoga, onde era lido e explicado o Torá, que era o Antigo Testamento. E, finalmente, devido ao fato de Jesus ter morrido no período da Páscoa, a Páscoa cristã mudou ligeiramente da Páscoa judaica, porque ela é focada em relembrar os 3 dias da morte até a ressurreição de Jesus, sendo esse um dos principais pilares da fé cristã. Para os católicos, os cristãos, Jesus ofereceu-se em sacrifício para salvar a humanidade. Depois de ter sido crucificado e morto, teria ressuscitado no 3º dia. E temos também uma outra tradição da Páscoa, porque o que aconteceu? O cristianismo, em geral, no processo da sua solidificação, ele se apropriou de inúmeras tradições dos povos pagãos. E uma dessas tradições era dos povos germânicos e celtas, que
tinham a festa da primavera. E lá, o coelho era o símbolo da fertilidade. Então, por isso que hoje nós vamos em busca dos ovos de Páscoa e o coelho é um símbolo da Páscoa. Então, agora nós vamos tentar levar até vocês a maneira como os espíritas veem Jesus. E é importante lembrar que até o século IV, V, depois do retorno de Jesus à pátria espiritual, ele era simplesmente um pregador, um Messias, que veio trazer os seus ensinamentos ao planeta. Depois disso é que Jesus foi instituído como Deus, fazendo parte da Trindade Católica, que são Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que também não deixa de ser uma cópia das trindades das religiões pagãs. Egito tinha uma trindade, a Grécia tinha uma trindade, Roma tinha uma trindade, enfim, todos os povos tinham essa trindade. E a respeito de Jesus, é importante a gente trazer o que Allan Kardec nos coloca a respeito dele. É bom lembrar que o próprio Jesus, em Lucas, capítulo 18, versículo 31, predisse tudo o que iria acontecer. Está lá no Antigo Testamento. Podem procurar Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34, que está escrito o seguinte: em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhes escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que ele lhes dizia. Isso porque Jesus, sendo um espírito altamente evoluído, quando veio ao planeta, tinha consciência, tinha o conhecimento de tudo que iria acontecer. Isso, Allan Kardec nos esclarece a respeito da superioridade da natureza de Jesus. Está lá no livro A Gênese. Diz Kardec: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos de ordem mais elevada, colocando, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que produziu. A sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma das missões que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, confia, para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente o enviado de Deus para transmitir suas palavras aos homens, seria mais que um profeta, portanto, seria o Messias divino. Então, aqui Allan Kardec já começa a nos dar pistas a respeito da natureza de Jesus. Por quê? O que ele coloca é que o considerava um espírito superior. Para que a gente possa compreender o que é um espírito superior, nós devemos ir até o Livro dos Espíritos, pois entre as perguntas 100 e 113, Allan Kardec nos apresenta a classificação feita por ele a respeito dos espíritos. Ele coloca os espíritos em 3 categorias. Vamos começar com a categoria de base, que são os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos são aqueles em que predomina a tensão, o desejo do mal e todas as paixões lhe retardam o progresso.
quando a gente analisa essa definição de espírito imperfeito, é claro que todos nós estamos nessa categoria, porque temos dificuldade de pensar no bem, de fazer o bem. Então, na terceira ordem, nós podemos dizer que estão a grande maioria dos habitantes do planeta Terra. Por quê? A Terra ainda é um mundo de provas e expiação, onde o mal predomina. Então, se nós estamos encarnados na Terra, todos nós temos, num grau maior ou num grau menor, a propensão para o mal. E então, eu diria que cerca de 99, 98% dos espíritos que estão no entorno da Terra são espíritos imperfeitos. E segundo os espíritos, isso chega ao número de 30 bilhões de espíritos. São 30 bilhões de espíritos imperfeitos que têm, acima deles, os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. São aqueles nos quais o desejo do bem é predominante. Nós já temos alguns componentes da segunda ordem, mas ainda estamos na terceira ordem, e esses espíritos são em torno de 1, 2% dos que estão no entorno do planeta. E, finalmente, Kardec coloca que existem os espíritos da primeira ordem, que são aqueles espíritos que já chegaram à perfeição e não têm mais a necessidade de reencarnar. Quando Kardec nos trouxe esta definição, essas três categorias, nós tínhamos dificuldade de compreender o que é um espírito puro. Já compreendíamos que é um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, foi reencarnando, 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 até chegar a esta condição. E, como Allan Kardec nos coloca que Jesus era um espírito superior, ele, no mesmo livro dos Espíritos, na pergunta 625, questiona. Porque o livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, então, nos próximos dias estará completando mais um ano de lançamento, era um livro de perguntas e respostas. Então, Kardec questiona, na 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta dos espíritos é pequena. São 5 letras. A resposta é Jesus. E Allan Kardec comenta o porquê que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para nós, para nos servir de modelo e guia. Diz ele, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendem instruir os homens na lei divina, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso acontece por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, aqui a gente percebe que a natureza de Jesus era uma natureza superior a todos nós. Kardec nos colocava que ele era um espírito superior, mas nós não tínhamos ainda a confirmação da classificação de Jesus, que nos foi trazida depois pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde no primeiro capítulo ele coloca que na condução dos destinos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros. E coloca que Jesus é um deles. Então, aqui vem
a comprovação da superioridade de Jesus como espírito puro, ou seja, aquele espírito que já foi criado por Deus, simples e ignorante, passou pela terceira ordem, passou pela segunda ordem, chegou à primeira ordem, e agora, segundo o próprio Emmanuel, no mesmo livro, ele tem sob sua responsabilidade gerenciar, ou seja, governar os destinos do planeta Terra. E ele vem fazendo isso desde a constituição, ou seja, da criação da Terra. A ciência hoje coloca a idade do universo em torno de 15 bilhões de anos, e segundo a própria ciência, a Terra é bem mais jovem, em cerca de 4, 5 bilhões de anos. Então, o Espírito Emmanuel nos coloca que desde essa época, Jesus já era um espírito puro, ou seja, há 5 bilhões de anos atrás, e comandou a criação da Terra e vai continuar conosco aí até que, acredito eu, chegamos à condição de mundo divino. São mais alguns aí bilhões de anos até que cheguemos lá. Então, depois de compreender Jesus, é importante a gente lembrar, porque na Páscoa a gente lembra muito do sacrifício, do sofrimento de Jesus, mas é importante a gente lembrar, porque a sua missão foi qual? Nos trazer a lei de amor. Porque naquela época e ainda hoje, a humanidade procura seguir o seu exemplo, mas ainda vive sob a lei de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Vivemos isso no nosso planeta com guerras, vivemos isso aqui em Santa Catarina, como aconteceu esta semana, um homem entrou numa creche, matou várias crianças. Nós vemos aqui políticos nossos postando armas nas redes sociais. Então a gente percebe que, infelizmente, o planeta ainda está muito longe de compreender a lei de amor que Jesus veio nos trazer. E vamos ter que compreender, porque se quisermos evoluir, não tem outra alternativa senão através do amor. E a respeito da lei de amor, que é o cerne dos ensinamentos de Jesus, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma mensagem que nos esclarece bastante a respeito da lei de amor. Diz ele, o amor resume a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. E ele ainda esclarece. Desculpem, não amor no sentido vulgar do termo, mas este sol do interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor, diz Lázaro, substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então aqui nós vemos Lázaro, que foi aquele espírito que foi ressuscitado por Jesus, porque ele não estava morto, ele estava só em morte aparente. Jesus o chamou, o espírito retornou ao corpo e ele, por ser amigo de Jesus, é um dos espíritos que está junto com o mestre nos auxiliando e auxiliou na codificação espírita. Então é importante, nesta Páscoa, nós lembrarmos do que Jesus representa para nós. Ele representa o amor de Deus, mandando um emissário, um mensageiro, um espírito puro, para nos mostrar o que precisamos fazer para chegar à tão sonhada felicidade. Porque em muitos de nós ainda temos muito forte os instintos.
outros já têm sentimento. Então, é um processo natural até que cada um de nós dilate a sua capacidade de amar para que a gente possa compreender. Agora eu vou, em rápidas pinceladas, colocar a visão espírita da Páscoa. Para nós espíritas, não existe a Páscoa. Não. Nós não celebramos, nós não comemoramos, nós não lembramos a Páscoa, porque nós não temos práticas de cultos, rituais de adoração de imagens. A Páscoa é uma festa católica, que culmina, que é o encerramento da Semana Santa, que deve ser vista com apreço, porque nós respeitamos todos os segmentos religiosos, nós respeitamos os cultos, as práticas, todas elas são respeitáveis, mas não comemoramos a morte e nem a ressurreição de Jesus. Por quê? Nós sabemos que Jesus, como Espírito puro, abdicou de estar entre as estrelas, tomou um corpo e veio ao planeta nos mostrar o caminho que devemos seguir para chegar à tão sonhada felicidade. Então, para nós, Jesus, o domingo de Páscoa, é simplesmente mostra o retorno de Jesus à pátria espiritual, mas principalmente a comprovação daquilo que ele disse. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele comanda o planeta Terra a partir da pátria espiritual. E no momento em que ele aparece a Maria Madalena, é uma comprovação de que a vida continua além da morte. Ele não ressuscitou, ele simplesmente apareceu com seu corpo astral. E nós podemos perceber isso também nos encontros que ele teve com os demais apóstolos até retornar definitivamente à pátria espiritual. Então, simplesmente lembramos o final de uma reencarnação muito bem sucedida, porque ele plantou a semente do Evangelho nos nossos corações, e essa semente, nos ela cresce mais, noutros ela cresce menos, mas no final essa semente vai germinar em todos os corações e finalmente nós teremos um mundo de paz, tranquilidade, sem fome, sem miséria, sem ódio, sem intolerância. É um processo. E Jesus aguarda que cada um pacientemente faça a sua parte, porque todos nós temos livre-arbítrio. Nós decidimos quando queremos ser felizes ou não. Então, para encerrar a parte da análise da notícia a respeito da tradição lá no Nordeste, vamos a uma música de agradecimento a Jesus por ter vindo ao planeta nos trazer seu Evangelho. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração. Depois de ouvirmos aí
esta música que nos fala de Jesus, vamos rapidamente dar uma olhada nos fatos que aconteceram nesta primeira quinzena do mês de abril. No dia 1º de abril de 1858, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da era moderna. E é um exemplo para todos os demais centros espíritas que existem no planeta. No dia 2 de abril, Allan Kardec é sepultado no cemitério de Montmartre. É importante lembrar que ele retornou à pátria espiritual no dia 31 de março e no dia 2 ele foi sepultado. Nesse mesmo dia 2 de abril, em 1910, nasce Francisco Paula Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, e vai desencarnar no dia 30 de junho de 2002, nos legando a imensa obra aí, complementando aquilo que Allan Kardec nos colocou há 2000 anos atrás. No dia 7 de abril, um fato interessante. Em 1926, é apresentado no Senado dos Estados Unidos um projeto de lei de autoria do senador James L. Whitley, dando aos médiuns o direito de exercerem livremente seus dons mediúnicos. E, em compensação, aqui no Brasil, quase 35 anos depois, no dia 10 de abril de 1941, o chefe da polícia manda fechar a Federação Espírita Brasileira e todas as casas espíritas da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós vemos o quê? Uma perseguição aos espíritas no Brasil. Depois foi liberado, mas tivemos um período em que não podíamos praticar a doutrina espírita. Em 1900, dia 11, desencarna Adolfo Bezerra de Menezes, considerado médico dos pobres. Por 2 vezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira e é um dos espíritos que tem acompanhado a evolução do Brasil. Dia 12 de abril de 1927, desencarna em Tours, na França, Leon Denis, que é considerado o filósofo da doutrina espírita. Tem várias obras suas lançadas aqui no Brasil. Por exemplo, O Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, O Porquê da Vida, Cristianismo e Socialismo. É um dos grandes continuadores da obra de Allan Kardec. Quando Kardec retorna à pátria espiritual, ele chamou a si a divulgação do Espiritismo na França e também na Europa. E vamos agora à indicação de livros. Já que estamos falando hoje sobre Jesus, eu vou indicar para a leitura o livro Deus Antes e Depois de Jesus. O autor é Wesley Soares Caldeira, e nesse livro ele tenta nos esclarecer se é possível ao homem entender Deus. Porque, desde sempre, uma das maiores questões, maiores interrogações do ser humano é compreender a natureza divina. E ele elenca ali as respostas que as escolas religiosas trouxeram a respeito de Deus. E também de Jesus. É importante a gente lembrar que, com o advento do Espiritismo, houve uma mudança na compreensão de Deus, até na definição, porque na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que é Deus? Não quem é Deus. Que até então, Deus, Allan Kardec nos traz a resposta que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, fica a nossa indicação. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita, daqui a 15 dias. E vamos encerrar com
a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, para agradecer a Ele e aos espíritos que o auxiliam nesta tarefa de levar à Terra a condição de um mundo mais elevado, a condição de um mundo de regeneração. Então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. E encerramos agradecendo a Jesus por ter vindo ao planeta nos trazer a lei de amor, que nós temos muita dificuldade de compreender, mas um dia vamos compreender e praticar, e então seremos felizes. A todos, um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita.